Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso 14º episódio do Findcast, os erros para o sucesso. Como é de praxe, eu vou sempre iniciar aqui agradecendo os nossos patrocinadores que estão com a gente. Já tem um que é mais recente, mas os outros já estão um bom tempo com a gente. Então, primeiro, Femme Capital, investir é cuidar. Saiba mais em www.femcapital.com. Maria Deuco, que sempre nos agracia com uma garrafa de vinho aqui para deixar o papo ainda mais despojado. E a 1021 Blindagens, blindagem de alta performance, e posso atestar a vocês, eu sou cliente, o atendimento deles é fenomenal. Então é o seguinte, antes de eu passar a bola pro Gabay, porque a gente sempre começa aqui, o Gabay explicando um pouquinho de onde a gente inventou esse nome do quadro, curtam. Todo mundo ri dessa parte. Achei que você esqueceu dessa parte, cara. Compartilhem, se inscrevam, ative o sininho. Ative o sininho. E faltou um? Comentem. Comentem. Bem lembrado. Comentar nos ajuda demais, tá, pessoal? Então, sem mais delongas, deixo vocês o nosso tenor Gabay. Tenor. Cada uma, cara. Cada uma novidade, cara. Novidade. Mas, eu tava comentando, né? A gente já vinha conversando e sempre a gente tem uma conversa antes mesmo de iniciar aqui a gravação, de por que a gente surgiu com isso, né? A gente tenta evitar aquilo que é instagramável, né? Aquilo que é, assim, aquela coisa que fica parecendo que é um mar de rosas, que tudo são flores. Filme da Disney. Filme da Disney, antes fosse, né? Adoraria que fosse assim, né? Mas a gente gosta de enxergar o lado humano até, as dificuldades enfrentadas, os percalços e obstáculos superados. Então a gente cunhou algo que a gente pensou que poderia ser diferente, vem tendo de fato sucesso e reconhecimento do público aí, de que é uma conversa muito leve, muito humana de fato, muito autêntica, né? Acho que muita coisa meio quadradinha aí. Então, que a gente quer realmente enxergar os erros para o sucesso, assim. Que erros que a gente enxerga como degraus que levam para o êxito, que levam para o sucesso. Então, é isso que a gente quer explorar. Seremos provocativos, vamos perguntar coisas interessantes e coisas que certamente o público vai querer saber, né? Como é que foi para construir a empresa de sucesso que é hoje, como é que foi para chegar... Fatalmente não vai ter tempo para cobrir tudo, tá? Se deixar, a gente fica umas 2 horinhas aqui, 3 horinhas tranquilamente. Exatamente, ainda mais com a gente gosta de falar pouco. Bom, obrigado. Então, vamos lá, vou apresentar o nosso grande convidado de hoje, amigo da casa já, Peter Kreslins, formado em Ciência da Computação pela USP, tá? IME-USP, certo? USP, sim. Cofundador e CTO da Digibi, plataforma low-code de integração de sistemas. Ele acumula, olha isso, Gabay, mais de 20 anos de carreira liderando projetos de transformação digital em grandes empresas. Muito legal. Antes da Digibi, para a gente falar um pouquinho da história dele, ele foi VP de arquitetura, acho que... Você não foi VP, mas você foi arquiteto, né? Eu não chego nem aos pés desse homem. Chego nem aos pés desse homem, cara. Admiro demais. Soluções digitais de uma outra empresa referência, que é a Zup. Referência. E executivo por quase 10 anos na CA Technologies. Na CA, baita empresa também. Sempre focado em modernizar e acelerar o desenvolvimento de produtos digitais. Muito bom. Peter, tava antes de a gente começar aqui dizendo que esse é um dos papos que a gente estava mais ansioso por ter, porque, de fato, nós sempre fomos fãs não só do corpo de pessoas, né, que compõem a cultura, mas a solução é incrível da Digibi, né? Então, nossa ideia aqui é a gente explorar um pouquinho da sua trajetória e como resultado, inspirar o máximo possível tanto os executivos que já estão no mercado, quanto os jovens que ainda vão enfrentar esse desafio. Então, a ansiedade era maior também, Phil, porque cruzam, né, um pouco as histórias, né, de sem dúvida, do Peter com a gente, né, cara? A gente que se posicionou com foco em transformação digital, então assim, desde lá do início. A empolgação, entusiasmo para ouvir no detalhe a história aí era grande. É grande, né? É grande. Peter, muito obrigado, seja bem-vindo. Eu que agradeço vocês, pô, é sensacional estar aqui com amigos, né? Isso aí, amigos. Que sempre nos apoiaram tanto aí. Verdade. Erros para o sucesso, né? Vamos ficar até amanhã aqui, pra gente falar. Teve muito não. Vai ser divertido.
Mas assim, super feliz de estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco das ideias, das experiências, né? E no final é tudo isso, né? O que a gente acumula, é o que a gente vai aprendendo, é as pessoas que a gente conhece, né? Sem dúvida. Então, putz, super ansioso aí para esse papo. Eu vou fazer uma pergunta diferente hoje de início, Mano, tá? começa diferente. Já começa. Quem era o Peter quando criança? Qual que foi o seu ecossistema que você foi criado? Puta, legal, bacana. O Peter Esse criança. veio na minha cabeça agora, tá? Não foi. Excelente. Muito Dá pra ver, né? todos. Deve estar dando pra ver na minha expressão aqui, né? Com certeza, é isso aí. Cara, o Peter criança era o nerdinho que jogava bola. Como eu costumo me definir, né? Eu tinha o meu lado ali ativo, amigos, e vivi num prédio muito bacana, com muita gente e tal. Mas desde o início eu já estava ligado. São Paulo. Já estava ligado nisso. Eu já sabia que era... Desde o primeiro contato que eu tive com tecnologia, eu falei, cara, é isso aqui. É isso que eu vou fazer, né? E essa história é legal porque o meu primeiro sistema eu fiz com 13 anos, né? Isso era ainda numa época... Que linguagem? Meu Deus do céu. PC Board. Era assim, PC ninguém board. mais vai conseguir saber isso, porque era o seguinte, isso foi pré-internet, vou falar de mim agora, da minha idade, né? Isso foi pré-internet, né? Muitos que estão assistindo aqui não vão nem Imaginar. Ideia nem do imaginar cara. o que era o mundo pré-internet. O mundo pré-internet era o mundo das BBS. Né? Foi aquele primeiro acesso, exceto se você era do mundo acadêmico, que você tinha esse acesso, mas se você era uma pessoa normal, né? Vamos dizer assim, a única maneira que você tinha era... já começar a ter acesso a esses serviços, que era um serviço de discagem que você ligava e existia uma empresa do outro lado ali recebendo essas ligações e te conectando num primeiro mundo digital. E aquilo era fascinante. Aquilo era absolutamente fascinante. Porque imagina, ali foi quando eu comecei a perceber que o meu mundo poderia amplificar de maneira assim absurda, né? Foi a Mandic, né? Surgiu nessa época. A Mandic é uma grande empresa muito conhecida, né? O Alexander já não está mais com a gente, mas é uma empresa assim super, super bacana. E a minha história foi muito relacionada a eles, né? Porque eu vi imagina, no jornal, uma publicação de uma pessoa buscando alguém para fazer um sistema. Falei, puta, acho que eu vou me desafiar aqui. Deixa eu ver o que dá. Liguei, fui lá naquela época, imagina, né? Fui até o escritório, conheci as pessoas. E era a ideia de tentar pegar pessoas novas, jovens, porque ninguém sabia fazer isso. Né? Ou você estava nas grandes empresas lidando com mainframe, qualquer coisa, mas esse mundo da computação pessoal, ele estava ainda pegando essa atração. Era cartão perfurado, né? Essa época lá, né? Aí eu não tava. Mas foi assim. muito legal, porque o desafio era esse. A ideia estava muito à frente do seu tempo, né? Esse era um mundo baseado em texto, né? Você conectava nesses lugares e você conversava, você baixava jogos, você acessava aplicações que eles já tinham lá, mas era tudo baseado em texto, né? E a ideia do cara era vender flores através disso. Eu falei, puta, esse é um belo desafio. Como é que a gente vai vender flores num negócio desse? Então, naquela época, a gente conseguia pegar imagens e transformar em o que chamava de ASCII art, né? Que os caracteres tentavam formar a imagem na tela. Mas claramente não funcionou. Mas foi muito interessante como um primeiro desafio assim que me formou. Ali eu sabia que eu era um builder. Não era... Foi para a Mandic, rodava na Mandic, mas foi uma outra pessoa que me contratou. Né? E essa pessoa queria vender flores. Ela tinha eles estavam testando hipóteses. E ele tinha um acesso com o Alexander da Mandic. E ele foi lá e falou, puta, vamos colocar esse sistema aqui. Mas estava muito à frente do tempo. Estava muito à frente do tempo. Que ano que era isso? Putz, isso foi 90... Vamos revelar idades agora já? 93, caramba. 94, alguma coisa assim. Né? Eu já não... Mas foi sensacional, porque isso me formou, né? Então, puta, ali você é um builder, eu sou um builder. Eu gosto de construir coisas. O meu fascínio é por criar, né? E isso me acompanhou ao longo de toda a história. Vai estar conectado a DGB, vai estar conectado aos desafios que ao longo do tempo eu tentei fazer. E lá começou a arquitetura, né? Você que começou a aprender realmente a desenvolver como um todo. Pensar o problema, entender como você vai resolver, quais são os desafios. Muito jovem, obviamente, né? E aprendendo ainda ali, não existia documentação, não existia nada, você tinha que se virar, né? Mas foi assim, foi fascinante, a grande verdade é essa. E você sempre foi de fuçar.
Quer dizer, sempre de fuçar, sempre de desmontar o radinho e tentar entender. Meu pai é engenheiro civil, né? Então, eu lembro que assim, ele chegava comprava algum equipamento, alguma coisa. Falava, pai, você já queria abrir. Me dá um manual, vamos discutir um manual aí, vamos ver como é que esse negócio funciona. Eu acho que vem, né, cara? Era a minha formação ali, né? Era o que eu gostava de fazer, né? E gosto, né? Que demais. E depois? E aí? Aí como é que vem depois disso? Vamos começar a falar da tua história e o que vem depois disso, e aí cara? a gente tenta entrar na divisa. E assim, exato, e vamos acelerar, porque a gente... A gente tá doido pra Temos muita coisa aqui. A curiosidade tá aí. Passando um pouco nisso, né? Que acho que está muito ligada a quem se formou, né, nesse período do mundo, né? Onde... a tecnologia estava começando a entrar e a gente estava começando a ter acesso a essas coisas e você tinha que criar tudo, né? Bom, aí a grande verdade é assim, eu fui para esse mundo, né? Eu fui viver de software, né? Eu falei, eu vou ser alguém de software. Então eu fui estudar software, fiz faculdade, fiz ciência da computação na USP, né? Como você mencionou agora há pouco, abriu a cabeça para muitas coisas, né? Mas em um determinado momento falei, não, cara, eu tenho que ir para o mercado. Eu quero construir, eu gosto de construir, mas eu quero construir e ver nos lugares. Eu quero estar com clientes, eu quero ver o que eu construo sendo usado, né? E aí eu fui formando a minha carreira em torno de entrar em empresas onde eu poderia gerar impacto. Mas legal, aí você além de conhecer profundamente da tecnologia, você começou desde lá de trás, já tem um interesse genuíno no negócio, total, né? E como a tecnologia impacta. Não é comum do profissional de tecnologia, do técnico. Que está lá resolvendo o problema. Né? Então sempre estava... Claro, a curiosidade técnica é o que guia. Né? É o que te aguça. Né? Sim. Está acontecendo muito com AI hoje, vamos ser sinceros. Né? De atiçar, ainda estamos tentando achar os problemas que isso vai resolver, mas tudo bem. Né? Mas sim, e buscando tentar resolver isso dentro dos clientes, dentro das empresas. Né? Aplicando né? negócio mesmo, alguma finalidade. Porque tem gente que faz a tecnologia por fazer, né? Tipo assim, não, é igual agora que você falou do hype do... Né? Vamos usar, e aí tá, mas pra que não sei, usa aí porque a galera tá usando. É isso aí. Né? É isso aí. É bem isso. Aí. Pergunta que eu ia fazer, que eu fiquei curioso, é o seguinte, então você deve ter aprendido muita coisa meio autodidata, pelo que eu imagino, certo ou não? Sim, ainda mais nessa época, né? E aí que não tinha documentação, que você falou. O quanto que a faculdade fez diferença para você, cara? Porque eu vou te abrir o coração. Eu sou formado em engenharia da computação e, claro, eu usei alguma parte quando eu era arquiteto, eu trabalhava na área de tecnologia em si. Uso um pouco agora como um headhunter, por assim dizer, de tecnologia. Mas é muito pouco, cara. Assim, no meu caso, engenharia da computação. 5 anos. Você fez engenharia também, né? Eu fiz ciência da computação. 4 anos? Não? 4 anos. No meu caso, 5 anos que eu fico pensando, cara. 5 anos que, assim... Eu acho que eu sempre falo que o que a faculdade me fez de melhor foi mais na parte de raciocínio lógico, de velocidade de solução e tal, porque, cara, você tinha que se virar nos 30. Eu brinco que os caras ensinavam conta demais e na prova caía a conta de vezes. O cara se vira para descobrir como é que né, como é que sai de uma coisa para outra. No seu caso, como é que foi isso? Quanto que a faculdade fez de diferença para o seu conhecimento técnico até? Não, eu tenho uma visão bastante minha sobre isso, né? Eu sou muito grato, né? Eu acho que a universidade ela te dá rigor. Eu gosto muito da palavra rigor, né? Eu uso muito ela dentro de mim. Né? Nossa, e pode se falar hoje? Achei que rigor já nem você vai ser cancelado, né? Já vou ser rigoroso. A gente tem que tomar cuidado com a palavra rigor, né? E o rigor que eu coloco aqui assim, você tem intencionalidade, você entender por que você está fazendo aquilo, você ter objetivos no que você faz. E eu acho que ela te dá um framework para isso. O que eu concordo, e o meu mundo de faculdade não foi mais o mundo de hoje, né? Mudou muito, né? O mundo movia numa velocidade muito diferente sem dúvida. Na nossa época. Sim. Vamos nos colocar juntos. Não, aqui. Me coloco nessa época. Fui promovido. do que hoje, né? Então, eu consigo concordar que o principal questionamento sobre cursos extensos e tudo mais hoje, pela dinâmica do mercado, talvez já não caiba, né? Mas eu também entendo que se a gente só for para o outro lado e perder o rigor, pode ser um problema. Então eu acho que a gente não pode perder... aquela história, né? O que está acontecendo hoje no mundo, né? E o que aconteceu ao longo do tempo? Vocês falaram de cartão perfurado, depois a gente teve Assembly, depois a gente teve C++, Java, Python... AI é uma nova camada de abstração. No code, low code, né? Low code, no code, da DGB. Exato. São todas camadas de abstração que fazem total sentido e têm que ser usadas. Sim. Né?
o que está por trás disso? A gente vai perder isso completamente, né? Então esse rigor, ele é necessário para que você saiba de onde você veio e possa poder propor novas coisas. Tem uma frase de um grande amigo nosso que eu posso plagiar aqui, que eu gosto muito. Nem tudo que é novo deveria ser endeusado e nem tudo que é antigo deveria ser demonizado. Isso é maravilhoso. Né? Isso é uma... Porque hoje a gente pega exemplos, e a gente vai falar de GB naturalmente, mas a gente pega exemplo de empresas nativas digitais mais novas que viveram um hype ali de não, tudo é maravilhoso, hypergrowth, contrata pra caramba, cresce e tal, e o foco é em growth. Dane-se o financeiro. Dane-se o profit ali, né? O negócio é crescer e ter, né? Qualquer coisa a gente abre mais uma rodada. Exato, e abre escala, o dinheiro tava barato, aquela coisa Mudou, toda. Né? Lá na frente foram descobrir, exatamente, lá na frente foram descobrir que, peraí, cara, umas premissas antigas, old school aí, né, a gente deveria ter dado atenção e aí tiveram que se adequar, né? Então, de novo, nem tudo que fizeram foi ruim. Isso é sabedoria, né? Isso é sabedoria. É diferente de conhecimento, né? Exato. Sabedoria é diferente de conhecimento. Sabedoria é isso. Sabedoria é o que você acabou de falar. Não joga tudo fora. Mas também não deixe de pensar coisas novas, né? Sabedoria. Com as ferramentas que você conseguiu desenvolver ao longo do tempo, você tomar a melhor decisão possível. A questão da faculdade, que pelo que você está falando, o que pegou foi esse lado de rigor, esse lado ele dá a base. Eu sinto isso, eu percebi isso, né? Mesmo construindo a DigiBee, por toda a minha passagem, a minha você carreira, sente, tem lapsos assim, é legal você ver que e quando você compara, você fala, putz, foi muito importante essa base. Legal. Essa base me dá o framework de tomada de decisão, de entendimento das coisas, de detecção de padrões, né? Então, acho que essas são coisas importantes para um executivo, principalmente hoje, né? Com certeza. Porque naquele movimento pendular que você tem no mercado, vai para lá, depois vai para cá, a gente viveu um movimento de não precisa de formação. E essas horas eu fico pensando, cara, não precisa de formação. Me ferrei por 5 anos indo para São Bernardo na FEI, lá e no... Porra, cara, não precisa de formação? Como assim? Aí 100% remoto, aí depois vem pro híbrido, né? Faz um cursinho rápido à distância. Não tô criticando, de repente tem cursos bons, claro, mas... Cara, eu vi isso numa série outro dia, eu gostei também. O cara fala, na verdade as pessoas te contratam, não é pelo conhecimento que você adquiriu na faculdade, mas tem mais mensagens ao você ir para a faculdade e finalizar a faculdade, tem mais mensagens subliminares aí. É isso aí. Você se comprometeu a ir para o mesmo lugar todos os dias durante 4, 5 anos. Isso significa algo. Sem dúvida. Concorda que não comprometimento, rigor, né? Sabedoria. Mini polêmica. Por favor. Aqui é o lugar. Por outro lado, eu concordo com isso e eu defendo isso. Por outro lado, não significa que essas coisas estão solidificadas e não precisam ser repensadas. Eu acho que a gente precisa de avanços muito grandes em tornar mais acessível, mais direto ao que a gente precisa, talvez até mais compacto. O mundo roda numa frequência diferente. É outro pace. Então você também tem que evoluir. Isso não vai só... A gente está falando de faculdade, né? Eu tenho uma filha de 6 anos. Isso vai para o que ela aprende hoje. Claro. É como ela aprende hoje. Qual o valor que aquilo tem. A educação tem que avançar. Sempre muito delicado mexer com essas coisas. Então a gente tem que ter calma... Mas a gente não pode deixar de olhar, na minha opinião. Tem que ter ciência, né, para fazer essas mudanças. Rigor. Exato. Rigor, perfeito. É isso aí. Perfeito. Bom, eu tô me segurando aqui, eu vou ter que começar a jogar. E da onde que surgiu a ideia, depois de 20 anos como executivo de tecnologia, de empreender? Legal. Deixa eu dar esses 20 anos em 30 segundos, porque ele vai ter conexão. Por favor. A minha carreira foi formada em Enterprise Software, em grandes empresas e como que você ajuda empresas a avançar. Né? Então, eu liderei tecnologias de gestão, de monitoração, de qualidade de código, de APIs, de arquitetura. Eu vivi esse mundo e eu estava lá nas empresas ajudando elas a repensar o que elas estavam fazendo. Olha, legal, você está fazendo assim? Puta, talvez você possa fazer dessa forma. E essa forma aqui é uma forma melhor e a gente pode te ajudar a fazer. E aí eu fui colhendo, né, ao longo do tempo, vitórias e repertório em cima disso que me projetaram. Né? E eu sempre fui muito de observar. Né? Então, observando o que estava acontecendo, para onde o mundo estava indo, o que está... Né? E aí... Fast forward avança ali para 2016, 2017. A gente estava tendo uma transformação radical. Né? As startups no Brasil estavam crescendo absurdamente. A gente estava tendo uma dinâmica digital no mundo sem precedentes, né? Muito impulsionado pela cloud.
o advento de APIs, né? O API Economy, saiu na The Economy. Total. Saiu a palavra API, API no no The The Economy. Economy. E aí as pessoas olhavam para aquilo e falavam assim, cara, o que tá acontecendo no mundo? Que mundo que eu tô vivendo? Eu lembro até hoje, era um código por trás da capa da revista com API escrito na frente. Alguma coisa... que louco. Cara, maluco aquilo, né? E aí eu olhava para aquilo, olhava para onde eu estava, tive uma carreira de muito sucesso como executivo nessas empresas. Eu falei, puta, eu preciso fazer algo diferente, cara. Não dá. O mundo tá saindo, tá ruim, tá diferente, né? Será que as empresas, que inclusive eu tô acostumado, elas estão na velocidade que o mundo tá indo, né? E aí a gente via startups criando e rompendo e tirando clientes e ganhando. Eu falei, cara, mas o que está acontecendo? É como se eu não estivesse mais entendendo aonde eu tô. Caramba. Era tudo muito rápido. E assim, o outro detalhe, quando você falou 16, 17, não necessariamente economicamente, talvez não compare não dá para comparar com hoje, mas assim, não era uma época que economicamente e politicamente o mercado estava bem. Tinha acabado de atravessar a crise da Dilma. É isso, né? Eu acho que o 17 foi início de Temer, não foi? Se não me engano. Parece que 17. Eu acho que foi por aí, exato. Exatamente. E eu tô falando isso porque assim, o movimento é tão forte que ele supera até dados econômicos que de repente jogam contra. Né? Então, isso aí. você fala, isso. Né? Então, assim, isso. O negócio o mundo tsunami tão demandava forte. aquilo. Porque tem critério. Né? Metodologia e tal. Total. E aí eu comecei a olhar para isso e aí a história com o meu sócio, o Rodrigo, né? Somos 3 sócios, né? Eu tenho a história com o Rodrigo e tenho a história com o Vitor, né? O Vitor era o nosso cliente. Ele era do Santander e a gente vendeu a vida toda para ele, né? Caramba. E o Rodrigo, eu sempre trabalhei com ele ao longo tem 20 anos de história de trabalho junto com ele, onde ele era o cara de vendas e eu era o cara de soluções técnicas. técnicas. Pelas empresas? E a gente esteve pela CA há muito tempo. Tá. E aí nessa transição... formou muita gente boa, né, cara? A CA é uma escola, foi uma escola. Todo mundo fala isso. Outro lugar que eu sou extremamente grato. É uma formação de enterprise software e vendas que nos deu essa bagagem para levar para a DigiBee. Mas nessa transição foi quando surge a Zup, né? Adoro lá o Bruno, o Felipe, Gustavo, né? Todo mundo lá, né? O pessoal fantástico. Foi quando a gente teve a oportunidade de trabalhar com eles. E aí eu vi um negócio completamente diferente. Eu vi startup sendo construída. Claro. Né? Vi o lado bom, vi o lado ruim, é claro, sempre E tem. sempre também foi né? um crescimento Absurdo. Impressionante. E ali foi quando a gente teve a picada do empreendedorismo. Quando eu tô com o Bruno, eu sempre falo, foi ali que veio um mosquitinho e picou. Porque a gente falou assim, cara, tem muita coisa acontecendo. E a gente acumulou uma bagagem tão bacana, a gente tem como pensar outras coisas aqui, né? E aí a transição para o empreendedorismo foi, num momento surgiu um projeto. Curiosidade é que estava eu, o Rodrigo e o Vitor trabalhando na Zup, né? Os 3 estávamos juntos lá. E aí surgiu um projeto. A gente ainda como Zup, que a gente foi ver, não interessava a Zup. Falou, não, isso aqui não é nosso ICP, não interessamos. Aí a gente olhou para ele e falou, puta, cara, mas tá muito ligado ao que a gente está imaginando para onde as coisas estão indo e o que a gente poderia fazer, né? E aí, vamos fazer? Nossa, bateu na porta, então. Aí bateu na porta, cara. E aí, eu até agora pode ter parecido assim, ó, o cara é super desafiador e quer fazer as coisas. Não, eu sou bastante conservador. Né? Importante, eu sou bastante conservador. Então, quando eu olhei para aquilo, eu falei... Porque a galera pensa isso, né? Cara, o cara é aventureiro. Tá tudo bem ser conservador. Tá tudo bem. Você pode ser empreendedor sendo conservador. Né? Carreira de sucesso, posição muito boa numa startup que está decolando para ir fazer alguma coisa sozinho, sem salário. Sempre fui muito... gerenciei muito bem a minha parte financeira. Então, eu tinha a possibilidade de fazer isso. Mas o frio na barriga era gigantesco. Né? E aí foi muito engraçado, porque esse era um projeto que quando você olhava para ele assim, o projeto era ousado, ele era interessante, né? Mas ele também gerava preocupações. Qual que era a ideia? A ideia era um grupo de fazendeiros que queriam desintermediar toda a parte da cadeia de orgânicos. Então eles queriam pegar os produtores orgânicos, que em geral eram famílias pequenas, e conectar com o consumidor, através de uma plataforma que fizesse essa conexão. A ideia deles era muito boa, mas eles não tinham nenhum know-how para construir uma empresa em cima disso. Você ia precisar de uma plataforma digital, você ia precisar de sistemas de last mile aí para buscar, levar, armazém, organização. E aí a gente estava muito na cabeça de que, peraí,
as empresas vão se transformar e elas vão precisar... E o SaaS está chegando aí, e agora você tem uma série de oportunidades de pequenos sistemas. Serviços, né? Será que a gente não cria algo que conecta tudo isso e entrega de forma mais fácil para pessoas como eles, que não têm uma ideia de como fazer e a gente poderia ajudar? Foi daí que a primeira faísca da DigiBee apareceu. Mas a gente pegou o projeto. Eu passei por cima das minhas... Mas eles saíram da ZUP. Aí nós comunicamos, né? Tá. Aí, o negócio picou a gente. Puta, nós vamos lá, vamos fazer e tal. Foi tudo certo, né? Portas abertas, né? Portas abertas, eu adoro eles são caras incríveis ali, a gente tem todo um contato aí. E fomos construir esse negócio, né? E construímos, então, para essa empresa, o projeto que eles queriam. Então foi um bootstrap. A DigiBee nasceu de um bootstrap. Nós colocamos o preço e fizemos tudo para eles, né? Mas qual foi a sacada? Uma sacada muito minha. Eu vou construir uma plataforma. Eu não vou só entregar o projeto. Vou construir uma plataforma. Eu vou fazer algo que depois eu possa levar para outros lugares. Escalar, né? Ainda pensando muito nesse problema de como construir peças digitais que você compõe e entrega algo, né? Mas muito já na linha do que seria a DigiBee, né? Aí a gente fez isso, entregou o projeto, eles seguiram a vida deles lá e tudo mais, né? Mas a gente não conseguiu dar atração nessa mesma ideia, né? Aí entra uma história muito legal que é o Flávio Pripas, né? O Flávio é um cara incrível também, que é o fundador do Cubo, né? E ele tem uma história muito próxima da gente, né? Nós pegamos aquilo e ele ainda estava lá no Cubinho, né? No Cubinho. A gente chamava de Cubinho, Cubinho, né? Que era o primeiro, e depois o Cubão, né? Que é quando ficou grande, né? Pedimos lá uma reunião com ele, falou, Flávio, precisamos falar com você e tal, a gente precisa mostrar umas ideias. Aí fomos, né? Sentamos no café, lembro até hoje, e falamos, porque, cara, conectar diferentes coisas e fluxos digitais, e olha só o exemplo de projeto que a gente tem aqui. Ele, cara, não consigo entender nada. Eu ia perguntar exatamente isso, cara. Eu ia perguntar exatamente isso. Eu conectei vocês com umas 18 caixinhas na minha cabeça. Eu tô totalmente confuso. Eu não sei o que vai acontecer. Cara, não sei. Não, tá bom, Flávio. Puta, não, obrigado, viu, cara? Obrigado pelo seu tempo. Mas isso era você e o Rodrigo? Eu, Rodrigo e Vitor. Uma linha, sentamos lá e fomos testar a ideia com ele. Rodrigo é mais vendedor. Rodrigo é mais vendedor, eu sou o técnico, tecnologista ali, e o Vitor é o nosso cara de clientes. Ele é o cara que tá puxando sempre para onde a gente vai levar. Quais são os cargos deles hoje? O Rodrigo é o nosso CEO. Legal. Né? Eu toco toda a área de produtos. Sim. Eu tenho um Chief Product Officer também, depois a gente pode falar disso. E o Vitor, ele tem toda a área de Professional Services, mas ele também está dentro de clientes, ele faz toda a parte de gestão dos nossos clientes. Né? Garantir que os clientes estão satisfeitos. O Vitor em clientes é um negócio assim único, né? Showman. É absurdo, né? E uma curiosidade é que os nossos investidores sempre falaram que nós nos complementamos muito. Talvez por isso foi o sucesso. Né? Um dos fatores, né? Sim. Mas só para fechar a história do Flávio, que essa é muito boa, né? Fomos embora, mas a gente xingava. Cara, não sabe nada do que ele tá falando. Como que ele não consegue apreciar a nossa ideia? E aí era legal, porque era o caminho de volta do Cubinho até o nosso escritório, que dava umas 6 quadras, né? Ali pela Vila Olímpia. No começo a gente, no meio... Talvez ele esteja certo, viu, cara? Chegando lá, falar, pessoal, é o seguinte, vamos repensar esse negócio todo que esse cara tá certo. Ele falou uma coisa que me marcou até hoje, né? Cara, vocês têm que fazer uma coisa bem. Vocês têm que achar isso. E a mensagem tem que ficar mais clara. E dali pra frente a gente pegou e pivotou a DigiBee no que ela é hoje. O que nós sabíamos fazer? Vender B2B. O que nós sabíamos fazer? Grandes bancos, grandes varejistas, grandes empresas de saúde. Telecom. Avançar na sua modernização tecnológica, nas suas arquiteturas, em como se tornar mais desacopladas, mais flexíveis. E a plataforma de DigiBee, por estar conectando todos aqueles sistemas lá que a gente usou para fazer o Bootstrap, ela era já aquilo. Ela já tinha sido construída daquela forma. Esse maestro. E aí surge a DigiBee. Aí surge a DigiBee como um grande orquestrador desse novo mundo que vai ser hiperconectado, tanto dentro das empresas quanto fora, mas de uma maneira 100 vezes mais simples. E olhando a nível mundial, tinha alguma outra empresa que se assemelha à solução do DigiBee à época?
Na época, não. Na época, não tinha sido criado ainda esses termos. Hoje o mercado que a gente está chama-se iPaaS, Integration Platform as a Service. Ele é um mercado já bastante conhecido, né? Onde nós somos um player bem forte. Né? Naquela época, estava se começando a pensar isso. Quem que existia naquela época? Ferramentas como, por exemplo, Zapier. Não sei se vocês conhecem. Zapier, sim. Pessoal fala Zapier. que você usava ele é mais genérico, assim, né? Para fazer automação residencial. Né? Eles obviamente avançaram também, mas naquela época era isso. E eu lembro que muitas das ideias, nós somos o Zapier para a corporação. Nós conseguimos fazer isso aí dentro. Nós conseguimos fazer os seus sistemas concordarem no que vocês precisam que eles concordem. Garantindo, inclusive, o cibersegurança e tudo. Tudo, né? Então, isso é o que estava acontecendo nas empresas. Então, nós somos muito felizes porque nós pegamos as empresas nesse momento. Tinha que se trazer coisas, tinha que trazer parceiros rapidamente para dentro, tinha que se conectar, tinha que expor em APIs uma série de serviços, né? Mas essa coisa de ser, eu estou pensando aqui, né, é um pioneirismo. Né? Tem o lado positivo, por isso vocês são grandes como são, e tem um lado negativo, que o bootstrap e o greenfield nesse negócio. O problema é catequizar o mercado, né? Evangelizar o mercado. É isso aí. Essa foi a parte dura. Porque os caras, é um pouco do que o Pripas respondeu. Do que você está falando? Mas olha que detalhe. Naquela primeira versão, quando a gente limpou e foi para um modelo. O discurso estava mais. Olha que legal, porque a história do Pripas ela fecha, né? Foi aí que, na verdade, a gente criou toda a relação com ele. Acertamos, pivotamos, botamos numa única direção, né? Pensamos a narrativa muito mais limpa, muito mais direcionada a esses problemas das grandes corporações. E aí surgiu a oportunidade de ir para o IT Forum pelo Cubo. O IT Forum sempre foi um enorme evento. A gente está lá, inclusive, esse ano. Vai ser super legal. Onde que vai ser esse ano, presidente? Esse ano é na Bahia, né? Bahia, Comandatuba. Bom, posso ter me perdido agora. Mas eles vão... Então a gente vai estar lá de novo. Mas naquela época a gente não tinha tamanho para estar lá. Mas o Cubo tinha uma cota que podia nos levar. E nós fomos. Então a gente fala que é do barrilzinho. Porque ficavam os barrilzinhos com o laptop lá. E nós éramos as startupzinhas lá chegando lá, né? E aí, eu lembro que a gente construiu toda uma interface nova para DigiBee, uma maneira de fazer a demonstração e tudo mais, e levamos. E chamamos o Flávio para ver. Quando ele olhou e falou, fazia tempo que não aparecia uma plataforma como a de vocês. Olha. Aí você falou, o que eu posso fazer para ajudá-los? E aí foi quando a gente conseguiu avançar. Entramos para dentro do Cubo. O Cubo foi um grande catalisador para a gente. Claro. O famoso Safari do Cubo, né? As empresas passando por lá para conhecer a inovação e a gente estava lá, né? Sem dúvida. Então a gente ali conseguiu fazer um negócio muito bacana de trazer essa mensagem, amplificar essa nossa mensagem para o mercado e ganhar os nossos clientes. E ele participou do Roadshow, né? Para vocês começarem a ter o funding, ou foi antes ou depois? Mais para frente, né? Tá. Quando aí o Flávio deixa o Cubo, ele vai mais pro lado de investimentos e tudo mais. Ele tem a Stage Ventures, né? Lá em Miami e tudo mais, onde ele investe em empresas. Mas antes disso, ele veio trabalhar conosco. Então ele ficou quase 1 ano e meio, 2 anos com a gente. E o Flávio foi instrumental em todo o nosso processo de levantamento de capital, né? Imagino. Pelo conhecimento, pelo apoio que ele nos deu, né? Pela ele era direção. O perfil que faltava no grupo? Ele é o perfil que faltava ali no nosso Por conta mais de networking ou conhecimento networking de fundos? Também, né? Mas a operacionalização do levantamento de capital que é muito difícil, né? Nossa, tem muita coisa que você precisa aprender. E você sempre sabe menos. E é tough emocionalmente. Porque imagina, também. Quem concede capital é especialista nisso no nível granular, né? Você é uma startup tentando construir algo inovador, né? Então você precisa entender essas nuances aí para poder falar de igual para igual, né? Caramba, dureza, hein, cara? Eu fico imaginando as dinâmicas que vocês tiveram para apresentar aí para esse roadshow que o Phil falou. Nossa, deve ser tough pra caramba, cara. Eu lembro que na nossa série B, né, que foi a série mais recente, aí, mais relevante, né? Ela foi com grandes bancos aí do mercado e nós... eu passei mais de 100 horas em due diligence, né? Técnica.
do diligence geral. Financeira, nada disso. Diligence do técnica, produto, meu Deus abrindo, entendendo, e aí, nesse caso, é você. mostrando. Fui eu, né? Não tem jeito, né? Isso tem que ser puxado... Claro, eu tive ajuda, né? Mas assim, tem que ser puxado pelo founder, pela pessoa que tá lá. E os venture capitals, eles têm conhecimento para entrar no nível de detalhe para fazer esse due diligence? Eles vão atrás do conhecimento. Então, se eles não têm, eles têm parceiros, né? Então, eles têm muitos operadores que acabam se associando e ajudam. Porque imagina, você está colocando uma quantidade interessante de capital ali que tem uma relevância no fundo completo. Sem dúvida. Você precisa... Isso, obviamente, depende da fase, né? Se você está numa fase seed, não é nem isso ainda. Mas uma série B, que foi a última que a gente levantou, você já espera encontrar uma empresa muito mais formada, que foi o nosso Agora caso, faz um tempo já, não foi em 20, acho que 23. Foi meio de 23. Isso. Nossa série B. E foi a última rodada? Foi a última rodada. E como é que tá Parece que foi ontem, cara. Eu lembro Parece quando que parece que foi ontem. Meu, vou te falar, assim, teve muitas empresas que, né, foram pro buraco nesse meio tempo, Não que conseguiram acabou o levantar, dinheiro, não né? conseguiram levantar Tava mais. todo mundo sempre esperando fazer rodada com 18 vezes o faturamento. A gente estava etc. no mercado totalmente real, né? Não, completamente. Eu até anotei aqui que eu quero depois entrar Sim. em como isso afetou a tecnologia, né? Porque as Sim. pessoas foram totalmente inflacionadas. Mas Sim. eu queria entender exatamente isso. Que vocês fizeram de certo para conseguirem ter essa perenidade, essa resiliência com o mercado mais instável? Putz, aí tem um monte de coisa pra Com gente um falar. mercado né? mais Porque cauteloso, né? Total. Investir e tal. a gente pegou, para nós foi muito difícil. Na verdade, tem o lado difícil, tem o lado bom. Né? A gente pegou a virada, né? A gente pegou essa virada de mentalidade do cresce, contrata, pro break-even é importante, ser operacionalmente saudável é legal, né? Então a gente pegou essa virada. Isso foi muito difícil interpretar, porque você está com os investidores, você está com o mercado que está projetando para frente e depois você está num mercado em que o dinheiro já não é mais tão disponível. Então cuidado, porque se você tomar passos errados e você precisar de capital, que é o que muitas empresas fizeram, você não vai ter. Ou você queimar. Exato. Ou você vai ter que queimar, né? E aí você fica numa situação muito difícil. A pior coisa que tem é você tentar levantar dinheiro com pouco runway. Né? Sim, exato. Então o que eu acho que a gente fez muito bem... Bom, primeiro que nós fomos muito disciplinados de maneira financeira. Né? Então, a interpretação do nosso caixa, aonde a gente estava querendo Rafa, né? Então. O Rafa tá com a gente desde aquela época. Quando o Rafa foi instrumental nisso. Demais. Para trazer essa... A gente fala muito lá dentro da DGB desse thought partnership. Eu fico usando termos em inglês. Use, fica super à vontade. Que acho que a gente já não liga mais para isso. Né? Mas essa coisa da parceria. E o que é parceria para a gente? Puta, nós somos founders. Mas eu quero alguém comigo que me contrasta. Eu quero alguém comigo que... Peraí, cara. Não, os números não estão mostrando isso, o dado não está mostrando isso, a informação não é essa. Entendo que a gente quer ir para lá, mas isso é muito saudável. E eu acho que essa é uma característica de nós três como founders que nos projetou bem até aqui. Claro que nós temos ideias e a gente às vezes quer provocar aquelas ideias incisivo e teimoso. Você tem que ser teimoso, né? Para ser um bom empreendedor. Que eu vejo isso muito em mim no Gabay, cara. Acho que a palavra é humildade. É uma boa palavra. Qualquer pessoa, você pode aprender com ela, seja qualquer nível, qualquer tempo de casa. E a gente tem que estar sempre disposto com rigor, né? Com metodologia de analisar. E se preciso for, dar um step back, não tem problema, e resolver. É isso. Eu acho que isso é uma das coisas que... inclusive tem esse achismo, né? De que o empreendedor ele tem que ser... um cara arrogante que só vai fazer do jeito dele e que ele... Porque a gente tem grandes exemplos, né? Como o WeWork. E posso citar muitos outros de pessoas com esse perfil que deram muito certo. E não, na verdade, eu acho que o segredo, inclusive para ser uma empresa de crescimento sólido, é ter esse tipo de relacionamento. Então eu vejo essa semelhança. Nisso, tá? Então para mim isso é meio que profundo para mim, porque eu acredito nisso. Eu acredito muito em vulnerabilidade. Eu pratico isso muito com os meus times, né? Eu acho... E vulnerabilidade não é fraqueza. Vulnerabilidade é você, cara...
eu não sei, vamos fazer junto? Vamos entender? É melhor eu falar isso, ou é melhor você falar isso para mim, do que você tentar tomar decisões completamente descabidas. Exato. Que a gente poderia ter endereçado antes, né? Então eu acho que, e aí voltando para onde a gente estava, né? Essa coisa é que fez a gente se desafia muito como grupo, como C-Level, como founders. Não, cara, não é por aí. Talvez a gente tenha que pensar um pouco diferente. Você comentou que eu faço isso com meus times. Qual é o tamanho do time que você tem hoje? Curiosidade. Eu tenho... No meu grupo ali, umas 85 pessoas, mais ou menos. A DigiP é uma empresa de 170 pessoas. Quantas estão hoje fora e quantas estão no Brasil? A gente tem a maior parte no Brasil. Né? Nos Estados Unidos a gente a gente deixou um pouco mais enxuto agora, porque a gente está muito... Podemos falar dos Estados Unidos daqui a pouco, né? Claro. Eu entro nisso, mas a gente está muito mais nichado e essa foi o caminho que a gente encontrou para ter sucesso lá, o que foi ótimo. Geralmente lá tem todo um papo em cima disso aí para a gente ter, né? Mas a maior parte é Brasil. Né? Nós somos remotos, né? Na maior parte do tempo. Go-to-market, tem gente no Brasil todo, né? Tem gente no Brasil todo. Go-to-market é escritório, né? Tem que ser, né? E a gente está lá todo dia, mas... Você falou de time, eu vou ter que levantar agora essa bola, né? Como é que foi para vocês, né? Vocês estavam lá desde lá de trás no mercado onde a tecnologia sempre foi pujante, mas quando você passa por 20, 21, 22... Como é que vocês lidaram com esse excesso de demanda e pouca oferta, onde a gente vivenciou bastante disso? De profissionais, exatamente, profissionais. E sendo sincero, a gente, inclusive, foi bom pra gente. Claro, mas era irreal. Era irreal. A gente viu se inflacionou pessoas, salários, né? Desenvolvedor com 2 anos de conhecimento em linguagem, programando, já ganhando mais de 20 pau, entendeu? E não atendia o telefone se não fosse 100% remoto, se não fosse uma empresa gringa. E, não assim, fosse dólar, né? Não fosse dólar. E muitos deles ainda tinham 3 empregos. Como é que vocês lidaram com isso? Nós tivemos de tudo isso. Olha os erros para o sucesso. Tivemos gente trabalhando em vários lugares, tivemos profissionais que chegaram e colocaram essa oferta que eu recebi. Né? Fazendo leilão. Isso completamente fora da realidade. Eu sempre procurei olhar para isso. Bom, primeiro assim, e é inacreditavelmente difícil manter isso, tá? Mas a visão do founder e o objetivo e a missão é um negócio que você tem que estar muito lá batendo toda hora. Porque isso faz as pessoas ficarem. Cara, você entende qual é o problema que nós estamos resolvendo? Você consegue apreciar o que é uma empresa tentando fazer tecnologia de ponta no Brasil, que não tem track record para isso, com clientes internacionais, fazendo barulho lá fora, aparecendo em relatórios de grandes analistas e tudo mais. Puta, é disso que nós estamos falando. Então, claro que você vai ter a opção de ganhar 50 pau, não tendo a experiência para isso, porque o cara precisa de você agora. Sim. Então, para ele é $9 mil, Sim. $17 mil. Para você é muito dinheiro. Mas entenda que existe um custo de você fazer esse tipo de coisa. Isso é um roadmap bem curto, né, cara? É um tiro muito curto. Talvez. E eu sempre fui muito franco com as pessoas. Cara, eu vou te suportar. Cara, você quer fazer isso, você é livre. Eu tenho apreço por você. Você me ajudou a chegar até aqui. Mas por ter esse apreço, eu também espero que você pense dessa forma. Agora tem, assim, saindo dessa parte mais técnica, de skills mesmo, tem uma parte que eu já identifiquei em você, que também a gente se assemelha bastante, que é a importância da energia e da sincronia e harmonia dos sócios para que o negócio tenha sucesso. Sim. A gente já viveu momentos onde a gente estava desconexo, o negócio patinou, e é impressionante. Eu recebo, até hoje, até ontem tive esse feedback de novo. Nossa, Phil, você e o Gabay, quando vocês estão conectados, o negócio voa. Não é? E eu acredito muito nesse negócio de energia. Sim. Isso é uma das formas suas de liderar e ter essa gestão dessa equipe? Sim. Pode ser energia, eu penso muito assim, você criou esse flow, né? E esse flow, você só consegue dizer que ele está lá quando você vê ele acontecendo. Experimenta. Você está numa reunião e a troca é boa e um complementa o outro. Ou você está
planejando um ciclo de produto e tá todo mundo, puta, nós estamos no mesmo lugar, vai junto, vamos lá, vamos entregar, né? Ou você tem uma meta de vendas e nós vamos fazer esse negócio acontecer, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E de volta para os founders, cara, se você não tem isso, é muito difícil. É muito difícil. Porque você vai ter muito problema, você vai ter muita angústia. Cara, assim, gente, a pressão psicológica de você construir uma empresa e né, vocês obviamente sabem disso, de continuar mantendo o crescimento que você vem tendo, aquilo te tira totalmente do eixo. Então você tem, muitas vezes você tem que suportar o teu founder, o teu outro sócio. Né? Cara, ele não está no momento bom agora, eu tenho que compreender isso, porque em outro momento vai ser com você. Então essa harmonia e essa complementariedade, para mim, isso é a parte, é o que faz a diferença. É verdade. E quando você pega os investimentos de série seed e tudo mais, na verdade é isso que se avalia. Esses caras vão conseguir trabalhar junto, eles se complementam, eles vão fazer algo bom juntos. Dizem, e eu acredito muito nisso também, que você falou, a parte principal, se não for assim, a maior esmagadora parte da decisão, porque os sócios, inclusive eu já escutei histórias de assim, puta, quando eu ouvi o sócio, vi que um é, por exemplo, marido e mulher. Eu vi se esses caras separam que você vai do lado. O que eu vou fazer? Para onde vai a empresa se eles se divorciam e tal? Então, essa harmonia que o Phil tá falando entre os sócios, cara, eu sei que é talvez a principal avaliação mesmo que os fundos fazem. Olha que louco, né? Você é todo preocupado com ter a melhor solução do mundo. Não é isso ainda. Cara... Porque ali você não tem nada, né? Eles estão avaliando, você tem a capacidade de sair disso para algo. Né? E ver o quanto de casca que você tem. Quanto de casca você tem. Esses caras vão aguentar as porradas, porque eles sabem que vai vir porrada. E aí meu dinheiro vai estar na mão de cara que tem a casca, que vai segurar a bronca, e vai seguir lutando até o negócio virar. Mantendo o método, até rampar de fato. Mantendo o método, mantendo a motivação, o engajamento ali, né, tudo mais. E eu adorei o que você falou de, tipo, tem momentos e momentos, porque no fundo, pode ter a casca que for, somos seres humanos e tem coisas de casa, tem coisas de vida que vão aparecer, situações que vão aparecer para todo mundo, e a diferença é como cada um recebe e lida com essa situação, né? Total. Eu acho que é uma relação assim como a relação conjugal, sabe? Eu acho que cara, de se um tá bem, um não tá bem, o outro tem que estar bem. Sempre buscar o sucesso do outro. Eu acho que isso é fundamental. Sabe uma coisa que machuca essas relações é o ego, né? Nossa. E isso é uma coisa que a gente conseguiu. A gente tem a nossa relação também é muito boa nisso, porque não existe entre nós. Não tem aquela coisa, puta, eu quero a posição do cara, eu quero. A gente sempre foi muito claro assim, nós queremos construir a Digibi. Cada um tem o seu interesse por construir a Digibi. Você perguntar para mim, eu vou, né? Pro Rodrigo, pro Vitor, vão ter mas tem individualidades. Construir a Digibi. Mas você sabe... E whatever it takes. Mas você sabe que a gente fala que assim, a gente tem muitas diferenças. Não, aqui você está conhecendo melhor ainda, a gente já conhece bem a gente, mas vai conhecendo melhor ainda, você vê que tem diferenças, cara. Nós somos completos opostos. Somos opostos em muita coisa, cara. Mas, e aí eu imagino que você vai concordar com isso, mas quando você olha a base de valores, elas são idênticas, cara. Tem coisa pra gente que é inegociável. Isso aí. Então, assim, eu já fiz... Ego é uma delas. É uma delas. Assim, ó, não tem acabou, não tem espaço pra gente, cara. Então, as tretas, por assim dizer, que nós tivemos, nunca foram por coisas profundas, basais. Foram por coisas superficiais. Eu achei que a empresa deveria ir para lá ou para cá, o produto deveria ser esse ou aquele. Tá certo, né? Tem que ser o contraste que você falou. Esse cliente deveria ser cliente ou não deveria, essa taxa devia ser alta ou não deveria, essa posição, esse projeto é mais difícil, não é, tal. Discussões mais de alto nível ali. Agora, eu faço uma brincadeira aqui que o Phil sabe disso, assim, a gente começou a empresa, abrimos a conta bancária, eu acompanhava com ele e tal, até um dia que eu nem sei qual a última vez que eu entrei na conta bancária para ver, porque ele toma conta dessa parte. Eu posso estar sendo completamente errado de fazer isso, completamente inocente, mas o que eu sei é que eu vejo que a empresa segue crescendo, contratando, expandindo, investindo e saudável. Então, cara, é esse nível de confiança. É esse nível de confiança que a gente 100%. Tem. Então, de novo, eu acho que a discussão aqui em cima ela é muito saudável. Aqui embaixo, se tem, cara... se a fundação não tá certa... Acabou. Pra mim, acabou. É uma relação de longo prazo, né? Então, você pensa assim, você não constrói uma empresa, ela não vai conseguir dar o resultado que você precisa em poucos anos. Você tá falando de uma jornada de 10 anos mais, né? Eu fico pensando, eu converso com esse cara...
há quase 10 anos, todos os dias. Exato. A gente tava falando isso. Coitado que você tá de falando. você. Coitado de mim, coitado de você, não é, cara? Mas é verdade, cara. Eu vejo mais do que minha família, cara. Então, assim, ou eu tenho muita confiança mesmo, então, cara, não dura isso, né? Então, isso é fundamental. Você falou do ego, a gente tem na nossa parede de uma das salas lá, uma frase que o Phil trouxe do Michael... Não, do... O'Leary. Kevin O'Leary. Kevin O'Leary, Mr. Wonderful. Do que Leave tá no your Shark ego Tank, at the door. Isso. if you want results, Leave your ego at leave the your door. ego at the door. Isso é fabuloso. Puta, Cara, incrível. Não ajuda em nada, né? Não traz cara, um benefício. nada. Né? Então, Podemos ir pro próximo aí. Traz um benefício, cara. Porque se você fala, não, mas de repente não tem, de repente. não tem benefício. Agora, voltando um pouquinho aqui, qual que foi o maior desafio durante todo esse trajeto de Digibi até agora? Né? Porque vai ter mais desafios, né? Com certeza. Eu acho que a gente pode... Bom, a internacionalização é um grande desafio. Acho que a gente pode começar Legal. por aí, né? E a internacionalização está conectada com a escala. Né? Escalar uma empresa é muito difícil. Né? Mas vamos começar com a internacionalização, que eu acho que é um bom ponto de partida. Né? Bom, primeira coisa, o Brasil não tem track record. Né? A gente não tem experiência. Nós não somos, infelizmente. Eu acho que a gente está caminhando mas nós não temos. Né? Você olha para outros países como, por exemplo, Israel, e claro, você tem um mercado muito menor lá dentro, mas eles constroem empresas para a exportação. O Wiz, né? O Wiz é o último grande. O Wiz foi comprada pelo Google agora, 32 bi. E rejeitou uma de 20 bi antes. Né? Então, quer dizer, olha o que eles conseguiram fazer. Empresa israelense, aliás, somos clientes deles, fabulosa plataforma. Então, você olha para esses países que fazem esse tipo de coisa, nós não temos. Então, quando a gente começou a falar de internacionalização, e o nosso driver para a internacionalização é o seguinte: nós não somos uma plataforma nichada, nós somos uma plataforma que resolve problemas em qualquer lugar do mundo. Então a gente não pode nos dar o luxo de ficar restrito, de limitar. Então foi muito por necessidade também, e certamente por ambição, é claro. Não tenho vergonha de falar isso. Tudo né? bem. Mas nós não tem caminhos, não tem script, não tem experiência. Trilhas pré... Tem uma ou outra, claro que tem, né? Trilhas pré-percorridas, ali não tem. Não tem. Você possa seguir por ali. Você tem que quebrar o mato lá, tirar o mato. Eu lembro que a gente... nós somos empreendedores Endeavor, né? Também é uma rede fabulosa aí. E a gente passava muito na rede Endeavor, conversando com mentores e tudo mais. Mas por que vocês vão fazer isso? Por que vocês vão para fora? Porque não tem mesmo, não tem esse track record. Não é porque eles estavam dando conselhos incorretos. Era o que na cabeça das pessoas com quem a gente falou fazia sentido. Desculpa fazer uma provocação. A pergunta era por quê ou pra quê? Tem os dois lados. Tem um lado disso também. Você pescou bem. O porquê é mais fácil de entender que o pra quê, né? Pra quê? Cara. Gostei. Tem um pouco disso, tá? Mas assim, e foi uma decisão super acertada e continua sendo, né? Mas foi de muita persistência. E aí, claro, nós somos executivos, trabalhamos em empresas multinacionais, a gente entende o que significa vender no mercado americano. Senta na cadeira e vai vender lá é outra coisa. Né? Mercado maduro, né? Mercado maduro, extremamente competitivo, definido e competitivo. A gente tem muito aqui do... O jeitinho brasileiro, do relacionamento. Não é um jeitinho ruim, né? É assim... É o relacionamento, Isso, é outro tipo de venda. Nós estamos muito concentrados em áreas, né? Você vai para um IT Forum, você vai para um Febrabantec, você vai para feiras como essa, você encontra a maior parte do mercado ali. As mesmas pessoas. Você não tem como fazer isso lá, né? E aí, e o outro problema dos Estados Unidos é que você gasta muito dinheiro. Você gasta em dólar. E você não tem receita em dólar, você está gastando 5 vezes mais, grosso modo, né? Então, é muito duro, né? E aí a falta de... mentoria, nem isso, né? Mas dos caminhos já traçados track record faz com que você tenha que construir os seus, né? Então a gente errou muito ali, né? A gente tomou muitas decisões que não foram decisões que abalaram a gente estruturalmente, mas que se a gente olhasse hoje, a gente faria diferente, né? Investir talvez demais os erros para o sucesso. Então, investir demais num determinado lugar antes de estar com as coisas mais prontas, né? Ah, não, mas vai dar certo. Não vai dar certo. Eles esperam que esteja pronto. Eles esperam que tenha... Entendi. Que você fale na língua deles. Não só o inglês. Mas fuso horário também, às vezes deve ter sido um... E aí você vai começar a enfrentar todas essas coisas. Porque nos Estados Unidos, cara, tem 4, 5 horas de diferença, né? De um lado pro outro. Criar a imagem lá, eles são muito receptivos. Uma coisa que eu tinha muito de sensação... Mesmo, essa é novidade. Eles são muito receptivos. O problema não é
O problema não é a tecnologia brasileira. Eles adoram. Brasileira, israelense, suíça, não importa. Bom, agora o que vai acontecer, né? Mas vamos deixar esse é assunto pra outra hora. Esse é muito polêmico. Esse é muito polêmico. Esse passa do Vocês me pediram polêmico, não muito polêmico. Então eu vou... Ajusta. Então, puta, até me perdi. Você estava falando que eles topam tudo, suíço. Então, o problema não é a boa. tecnologia brasileira, esse nosso complexo, não. Pô, Sim. Caramba, você está jogando o meu jogo? Você tem essas certificações que eu preciso? Quando eu precisar de alguma coisa, como é que você vai me atender? Que tipo de problema você exatamente resolve? Né? Então, tem diferenças para o nosso modo de operar. Mais cartesiano, né? Mais engenheiro, É mais cartesiano. Né? É mais cartesiano. E para você aparecer lá, você precisa gastar muito dinheiro. Você precisa botar o dinheiro na mesa. Peter, eu juro pra você, eu ia te perguntar exatamente isso. Você falou, pô, tem muito investimento em dólar. Eu fiquei pensando, cara, operação, imagino, de tecnologia e de solução e de produto e tudo mais, você tem aqui no Brasil, certo? Tudo aqui. O que você gasta lá em dólar que você falou que fica caro? Awareness, vem. Awareness. Para você sobrepor o teu potencial concorrente, você tem que gastar muito dinheiro. Para você ir para um evento, você tem que gastar muito dinheiro. Para você estar em várias regiões, você tem que gastar muito dinheiro. Então, acho que a grande lição aprendida é não vai lá ganhar a América. Não é assim. Não vai de peito aberto. Não vai na casa dos caras e fala, peraí, isso aí é meu quintal, né? Não é assim, pelo menos, que deveria funcionar na maior parte dos casos. Você pode ter sucesso fazendo assim? Pode. Você tem que ter caminhos bem definidos. Você tem que ser um pouco mais nichado. A tua mensagem tem que ser clara. Né? A gente tem que ser mais cirúrgico, né? Tem que ser mais cirúrgico, né? Que é uma visão de cirúrgico. Quando a gente começou a fazer uma pesquisa sobre empresas nos Estados Unidos, existia lá uma empresa que faturava, acho que eram 4 bi de dólar. Empresa relevante. Pô, super. Mas um potencial cliente. Que ela fazia a operação dos spas de navios de cruzeiro. Meu Deus. Então, assim, esse é o nível de nicho que os caras têm. Se isso não é nicho, eu não sei o que é. Cara, meu Deus. E é caro, né? Você é caro. Faturava 4 bilhões e fazia operação. O que isso nos disse? Manutenção. E obviamente nos trouxe, né, até. Você tem que ter uma mensagem clara. Você não pode vir com algo muito aberto. Não dá. Esses caras também devem ter começado. Somos uma empresa de operação e manutenção de espaço. Exato. Até o dia que você fala, não, spas de navio. Mas que navio? Navio cruzeiro. Né, os caras vão... E você tem oportunidades, porque é um mercado extremamente grande. E é um mercado extremamente... Eu não sei se é cultural, você pode me responder muito melhor isso, Peter. Mas é um mercado muito consumidor mesmo. Eles Total. Não tem muito segredo. Eu quero alguma coisa, eu vou lá e vou pagar. Eu vou pagar. Ué, bom, não vou entrar na polêmica, mas toda essa movimentação, na minha opinião, eles vão fortalecer o mercado interno e eles vão fazer isso bem. Eu também acho. Eles vão fazer isso bem, porque eles têm um mercado interno para fortalecer. Eu também acho. Eles têm, acho que tem um estado americano já supera o PIB do Brasil. Sim, a Flórida. Não, alguns, eu acho. A Flórida, né? Flórida, acho que Texas também, não é? A Flórida é comparável ao Brasil. Nova York, Califórnia. É impressionante. Então alguns estados são números superam o Brasil. grandiosos lá, né? Mas é super interessante, a gente aprendeu demais. Demais. Quanto tempo vocês estão lá? Nós estamos há 3 anos lá. 3 anos. 3 anos, E a gente estava conversando Imaginado antes, interessante. em Weston, cara. Weston. Uma cidade que... Eu falei que inclusive é uma cidade que você tá namorando, né? Não, mas eu, cara, já meio que ficou pra trás porque a gente tava conversando meio show de Truman. Assim, tudo acontece, tudo é muito paradinha e tal. Não sei se minha esposa ia gostar da ideia, ou pelo menos apontou que não é uma opção. Precisa estar perto de praia. Se bem que é perto de praia, né? Dá uns 35 minutos. 35 minutos, né? Mas vocês estão em Weston, eu ia perguntar assim o porquê da escolha do local, porque lá é só residencial e tal, escola, né? Sim. Por que lá? Eu vivo no Brasil, né? Mas o meu sócio Rodrigo tá lá, né? O nosso CFO tá lá também. A gente tem uma operação lá, tem um escritório lá. O Weston é interessante, assim. O Weston é, bom, primeiro, assim, um condomínio, um conjunto de condomínios fabuloso, lindo, é incrível, com campos de golfe e tudo mais. Mas o que muitos leva muitas latinos, pessoas, né? Isso. Então,
o que leva muito nós latinos para lá e quem decide ir para os Estados Unidos são as escolas. A comunidade e as escolas. As escolas são muito fortes. Sim. E o americano ele tem muito disso, né? Ele escolhe os lugares pela escola. Né? Tem coisas interessantes que o dinheiro que ele paga vai direto para a escola, então isso fortalece. Tem os prós e contras e tudo mais, né? Mas faz esse tipo de coisa acontecer. Sim, então, você está pagando ali de IPTU da tua região e tal, vai para a sua... direto para a conta da escola exato. ali. Eles têm um processo super interessante de fazer isso acontecer. E o meu sócio, quando decidiu ir para lá para a gente abrir a DigiBee internacional, isso foi uma das coisas que chamou a atenção. Já tínhamos pessoas, né? O nosso primeiro investidor seed é de lá também, então isso também já nos ajudou, né? A criar todo esse... E aí tem a comunidade. Então aí a comunidade também te traz profissionais, te traz clientes, te traz um monte de coisas também são interessantes. Espetacular, né? Espetacular. Com certeza. Bom, e agora eu quero fazer uma pergunta só... Porque tá muito no hype, né? Falar de IA. O que você vê de tendência para IA? Legal. Puxa, Bom, tenho falado muito com um bebê da fonte aqui, né? Eu vou falar para vocês, 99% do meu tempo é pensando nisso. Nossa, não tem outra coisa. Acho que a gente está vivendo e eu já passei por vários momentos de tecnologia como profissional, né? Talvez a maior, né? Comparável ali com a internet, talvez. É que eu acho que a grande revolução que a gente está vivendo aqui agora é que esse tipo de tecnologia ela está entrando em áreas que até então a gente não acreditava ser possível. Né? Não é aplicável, né? Por outro lado, tem muito hype. Então a gente tem que conseguir separar o joio do trigo aí. Né? Eu acho que a gente tem discussões muito voltadas ao futuro do trabalho, que vão ser muito relevantes. Né? O que as pessoas vão ter que se especializar. Desenvolvimento de software. Vai continuar? Vai acabar? Isso é uma curiosidade. Eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria, eu vou querer que você me responda como um verdadeiro especialista. Para mim, na minha opinião, ela vai inclusive multiplicar o número de cargos. Totalmente nisso. Porque antes a gente tinha, né, o analista de negócio, que levantava os requisitos, o analista de sistemas, que quem desenvolvia, e o QA. Hoje a gente ficou praticamente todo mundo fazendo tudo igual. Amanhã, né, hoje, né, o IA vai ter que fazer com que a gente tenha uma especialidade de entender o negócio para trazer os prompts ideais para IA, desenvolver o código e aí vai ter que um humano lá fazer o quality assurance do negócio. Faz sentido essa... Faz total sentido. Bom, acho que assim, isso traz um ponto que assim, o problema nunca foi digitar o código. E o que a LLM está fazendo muito hoje é isso, né? É criar, é gerar, é cuspi-lo, né? O problema sempre foi entender o que diabo a gente quer fazer. Né? E que isso aí a gente tá invadindo ali, mas ainda tem muita coisa para avançar. Então, de fato, na minha opinião, nós vamos transformar a maneira com que se faz software. Né? Então começa com o vibe coding que a gente está vendo hoje, né? O vibe coding eu tô lá, eu tô conversando com aquele chat, o código vai surgindo, eu vou melhorando ele, vou aprimorando, mas esses agentes vão ficar cada vez melhores. Será que então nós vamos agora gerenciar agentes? E esses agentes então, e aí a minha produtividade vai ser 10 vezes, 100 vezes maior? Mas a quantidade de código necessário no mundo vai aumentar também, porque agora a gente vai poder fazer mais. Tudo aquele se fosse verdade que não tem necessidade, os backlogs nas empresas estariam vazios, e eles não estão. Eles estão lotados de projetos que as empresas não conseguem tocar. É verdade. Então a gente vai conseguir expandir essa nossa capilaridade para fazer. E a gente vai abrir para mais pessoas fazerem também. Perfeito. E pessoas de áreas diferentes. De áreas diferentes. Que aí eu fico... Você como um CTO, claro que você é fundador, tem um pouco mais de autonomia que alguns CTOs, talvez, das empresas mais tradicionais, talvez não tenham, né? E aí minha pergunta, e cabe talvez essa provocação. Como é que vai ser para a estrutura de tecnologia se o cara lá... A gente teve, né, lá atrás a tal da Shadow IT, né? O pessoal das áreas de negócio já fazendo. Né? Eu mesmo vou lá e faço. Eu mesmo vou lá e contrato algum parceiro que faz para mim, porque vocês são muito lentos aqui para fazer para mim a solução XPTO. Tendo na mão do cara isso, o quanto que ele vai lá, peraí, deixa eu passar pelo fluxo de conversar com o analista de requisito, ou sei lá, com gestão de demandas lá, e vou pedir para ele, aí vai, passa por arquitetura, e volta X dias depois, fala assim, olha, nosso projeto vai funcionar dessa forma, o projeto arquitetônico vai ser esse, em tecnologia.
quando ele poderia, na teoria, apertar um botão e falar assim, amigão, eu quero um aplicativo Faz aqui. aí pra mim. Exato. O áudio no WhatsApp. Câmbio, né? Cara, e aí? Como é que fica a área de TI dentro das empresas? Como é que fica o Shadow AI? Shadow AI. Olha. Você viu isso agora ou você... Não. Você A gente tem cunhou? falado um pouquinho. Shadow AI, vou Como é que usar, fica hein, o cara? Shadow Desculpa, AI? vou plagiar essa aí. Pode usar, fica à vontade. Como é que fica o Shadow AI, né? A gente tem... Bom, e a Digibi, ela tem... Falando até um pouco da Digibi, a gente tem total conexão com isso, né? No final, a Digibi é desenvolvimento de software facilitado. Sem né? dúvida. Você tá dando poder pra galera, E né? a gente está dando poder. E o nosso interesse Pra vocês é bom é que isso. cada vez mais você tenha mais pessoas podendo influenciar Mais esse tipo de democratizado. coisa. Mas nós conhecemos também grandes corporações. A gente sabe, né? Você viveu, né? Passou por. Sim. A gente sabe como é que é difícil. Sim. E essas tecnologias, elas têm muita alucinação, né? Então, Sim. eu falo de alucinação, Sim. mas eu gosto Tem de falar de diminuído um outra pouquinho coisa. agora, né? A gente até entrevistou uns bem especialistas em IA, falou que tá diminuindo e tal, mas pra mim ainda é gritante. Vai diminuir e a gente vai melhorar, mas a alucinação é uma propriedade fundamental do modelo. Existem papers, né? Você não retira isso completamente. Acho que é legal Você falar. só reduz, né? Você reduz, você mitiga, mas você não tira. Acho que é legal ouvir de um craque como você o que é a alucinação. Legal. Explica pra... Bom, ao invés de falar de alucinação, vamos falar do que são esses modelos, né? Nós estamos acostumados, dentro do mundo corporativo, do mundo de tecnologia, das coisas que a gente constrói, com processos determinísticos. O que são processos determinísticos? Você constrói e ele vai executar aquilo que você falou para ele fazer. Você escreve um código, aquele código vai executar exatamente aquilo que você pediu, né? Em bugs, tudo mais, isso é outra coisa. Exato. Mas ele vai executar. Ele é determinista. Vai rodar 10 vezes, ele vai fazer 10 vezes aquilo que você É pediu. autoritário. Ó, estou te pedindo isso, faça, realize, execute. E vou executar. O que esses modelos trazem são processos não determinísticos. E nós não sabemos lidar com processos não determinísticos. Nós, humanos, somos não determinísticos por natureza. Claro. Sei lá o que eu vou fazer aqui. Posso jogar Você esse diz copo uma pra coisa, eu cima, entendo sei lá. outra e faço... E a gente não sabe, É. né? Mas a gente sabe lidar com humanos. A gente não sabe lidar com máquinas não determinísticas e isso vai entrar dentro das empresas e vai ser super complexo. Máquinas não determinadas. Porque elas vão pegar e vão tomar decisões que a gente não sabe explicar, que a gente não sabe por que aconteceram, que podem tomar por uma linha de perda de receita. Aquele filme Eu, Robô estava à frente do seu tempo, né? Que os Tava à robôs frente do começam tempo. a tomar decisões. Já eram as provocações, Sim, né? sim. Então a gente vai ter que aprender a viver com isso. Se eu pedir para um agente construir o código para mim, de quem é a responsabilidade daquele código, e eu posso rodar ele diretamente, sem olhar, aí vem os revisores que você falou. Então, putz, eu ainda preciso de um humano Vai jogar pra no loop, produção já direto, exato. olhando para aquilo e no mínimo, e sendo assessorado, no mínimo, para dizer, olha, peraí, tá tudo bem, tá tudo certo. Ou quando deu um problema, alguém que consiga fazer senso daquilo. Porque senão a gente não vai mais explicar o que está acontecendo. Isso é um problema muito maior. Não tem esse risco real, cara, de a gente perder a mão nisso, na sua visão? Esse é toda a discussão de AGI e o que vai acontecer. Esse é o polêmico do polêmico, Outro então. polêmico. Esse é muito. A gente já Esse tem já 3 passa níveis do de muito. polêmico aqui no nosso papo. Esse é o nível 3. Né? Bom, tem todo um caminho aí para a gente construir. Tem grandes pensadores aí no mundo de pesquisa que acham que a gente ainda está muito longe. Mas o hype é de que a gente está próximo. Então a gente vai ter que esperar para ver. Né? Entendi. Eu não gosto de olhar para isso. Eu acho que é uma discussão infrutífera. Entendi. Eu prefiro olhar para o que a gente tem que fazer agora. E AI é uma ferramenta. Como que eu levo, na minha visão, né, de ajudar empresas, como é que eu levo essas ferramentas para dentro de empresas? É isso aí. É nisso que eu estou focado. Como é que eu faço as pessoas terem conforto e confiança de que isso vai funcionar? E aí eu acho que vocês vão matar a pau, porque a gente conversa com muita empresa e todas elas estão... Como é que eu vou colocar IA pro meu negócio? Porque eu sei que sem IA eu vou morrer. É isso aí. Porque vai ter alguém munido vai ter, dela exatamente, que vai ser melhor do vai que eu. ser melhor do que Porque eu. vai ser pra 10 fazer vezes isso melhor que eu. mais eficiente, Exatamente. mais É eficiente. isso. Bom, estamos chegando no final já da nossa conversa aqui. A gente poderia ficar horas, né? Tá, Então eu vou para Tem minhas... mais umas 115 perguntas pra ele aqui, mas eu faço depois. Eu vou fazer algumas das perguntas tradicionais que a gente gosta de fazer. Então, quantos % do seu sucesso você atribui a suor e quanto foi por sorte? Uau! Eu não sou uma pessoa muito de... Eu sou muito pragmático. Eu não, né, tem o meu lado,
espiritual, religioso, né? Bem reservadinho ali. Por que eu tô falando isso? Porque sorte tem um pouco disso, né? Claro. Mas também tem o lado mais, vai dizer assim, científico da sorte. Sorte é importante. Você tem que estar no lugar certo na hora certa. E é o acaso, né? Se você perde aquela oportunidade, se você não vai lá falar com o Flávio Pripa, se você não... isso. Isso se você não escutasse sorte, ele naquele dia lá... Se você não escutasse ele, se você não encontra, se você não se desafia... Se eu tomo uma decisão conservadora lá atrás de falar, não, puta, cara... Se não aparece aquele primeiro negócio lá... Empreender é muito pra mim, não vou, né? Nossa. Isso é sorte. Isso pra mim, essa é a definição de sorte. Então tem. Sei lá, 20%, 25%, 30%. Incrível. O resto, cara, é acordar cedo, é trabalhar, é ter rigor, é fazer o negócio. Não vai surgir do nada. Já que então você está nesse caminho, eu vou aproveitar e já fazer uma outra pergunta. O que você deixa agora de recomendação? A gente tem públicos dos mais diversos aqui, mas também a gente tem uma parte de... Não digo, são... de 18 a 24 anos, jovem, que fazem bastante... Estão sempre com a gente aqui. O que você deixa de palavra de inspiração ou de direcionamento para esses jovens que ou vão buscar agora uma carreira executiva ou empreendedora? Legal. Bom, acho que a primeira mensagem é que tá tudo bem. Você não tem que ser uma ou outra, né? Eu falo isso muito até para as pessoas que trabalham com a gente. Eu falo assim, tá tudo bem. Se você não quer continuar com a DGB, ou você quer continuar com a DGB, tá tudo bem. É uma opção que você tem. Né? Não tá errado. Não tá errado você querer ser um empreendedor. Não tá errado você querer ser um executivo de uma empresa já formada. Entenda que vai ser diferente. E tente e fale com as pessoas, colete informação para você não ser surpreso de uma maneira ruim, surpreendido de uma maneira ruim. Exato. Entenda as diferenças. Né? Eu acho que a gente está num momento do mundo, aí puxando a sardinha para o meu lado, de que é muito mais fácil empreender. É verdade. Vai ser cada vez mais fácil. Né? Pensa em AI. Inclusive pela AI, ia falar isso. O MVP é muito mais fácil de você construir. O MVP é muito mais fácil. Você conseguir sair do zero, você ter algo para mostrar. A sua ideia a atração é mais rápida, né? A amplificação que a internet, todos esses canais que hoje a gente tem, te permitem fazer. Então, acho que tem um caminho de empreendedorismo que é fabuloso e que as pessoas deveriam se permitir, se elas puderem fazer, né? Mas não acho que tem nada de errado você querer construir, você querer ajudar empresas, você querer estar ali em empresas formadas e ver elas avançando. É perfil até, né? É perfil. Mas tem que acho até uma coisa cultural que a gente tem que parar de demonizar os empreendedores. Isso. Total. Eu acho, assim, aí vamos entrar em outro momento de desabafo, outro quesito polêmico pra caramba. Mas, cara, não dá. Como é que você vai criticar a grande maioria que gera empregos nos países, etc. Sim. É o que gera, inclusive, a nossa transformação. Sem dúvida. É o que faz a gente evoluir como sociedade, enfim. Então, acho que mas isso é uma coisa pra gente tentar ir aos poucos desenvolvendo dentro da sociedade, que hoje me parece distante. E a gente fala muito de empreendedor, a gente pensa em startup, a gente pensa em tecnologia, mas o empreendedorismo, eu adoraria ver isso muito mais no Brasil, o empreendedorismo é o dia a dia. É a pessoa que cria negócios e faz o dinheiro girar. Eu acho que essa é a mentalidade que a gente tem que conseguir ter mais como país. E não precisa reinventar a roda para ser empreendedor. Exato. Não. Faz alguma coisa muito bem. Você sabe que eu tenho amigos empreendedores, né? Que, o negócio, assim... vou só dar um exemplo. É lavanderia. E o cara ganha muito, mas muito mais que muito CEO de mercado. O cara fez aquilo bem, atende bem os clientes, criou uma experiência positiva para os clientes e tudo. Exato. Fenomenal. Bom, posso fazer uma pergunta? Lógico, por favor. Eu tô com isso na cabeça e não é nem uma pergunta de ordem técnica, mas é mais pessoal até. E que me veio na cabeça aqui. Imagina, você tem milhares de desafios na empresa, de repente até tem desafios familiares, pessoais, enfim, pessoais, profissionais. Pergunta que talvez caiba a gente fazer para todo mundo a partir de hoje, né? Todos os convidados. Opa, gerando tendência. Se tivesse um botão para apertar e resolver um problema, cara. Uau. Caramba. Tipo um botão, você aperta esse problema, tá resolvido. Pode ser de qualquer área da tua vida, um botão que você aperta e isso está resolvido. Qual que seria? Saber onde vai IA. Esse era bom. Caraca, uau, que pergunta. Essa pergunta é boa, hein?
Eu não tenho esse problema, graças a Deus. Tá. Mas eu acho que... Mas esse problema você quer resolver pro mundo, não sei, pode ser. Não, eu acho que, assim, o que pode te devastar completamente, impedir de você fazer, é você não estar saudável para aquilo. Então, assim, puta, eu fico pensando, né? Qual é a única coisa que não pode me afetar? Perfeito, né? perfeito. Que não pode me afetar, puta, para eu continuar provendo para minha família, estar junto com eles e ver minha filha crescer, e estar com a minha esposa e tudo mais, e ver o meu negócio, cara, eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar bem. Né? E a gente se cobra muito, né? Então esse botão, eu não sei se esse botão até existe, mas talvez é um botão de consciência, é um botão de cuidado, é um botão de alerta, não deixa... Não se deixe levar porque demais. Se você não tá lá fisicamente, você não esquece, nada mais importa. Mais uma coisa, né? Para ser empreendedor não precisa se matar. Alguém pode repetir isso para mim, por favor? E é muito difícil sair disso. E a minha esposa ouvindo isso aqui depois, ela vai falar: o que você tá falando lá que não é verdade? Meu, adorei a pergunta. Vamos ter que repetir ela. E adorei a resposta. Que legal. Cara. Muito legal. Porque você poderia chegar, apertar um botão e falar assim, ter todo o dinheiro do mundo, resolver ter todo o dinheiro. Isso não resolve, que adianta. Você tem todo o dinheiro, mas está doente. Exato. Perfeito, cara. Adorei. Um botão onde, pelo menos, garante que você mantenha a consciência, se mantenha leve na jornada da vida. Alerta. Perfeito, cara. Adorei. Última pergunta do nosso lado. O que você deixa de indicação de filme, série, um livro pro pessoal? Um livro que me marcou demais nessa jornada do empreendedorismo é o About Hard Things, do cara lá acho que é da Netflix, né? Onde ele fala muito dessas coisas que o que a gente fez aqui foi muito legal, né? O empreendedorismo, ele parece ser muito as coisas lindas e o palco e é tudo acontecendo bem, e é a fama, não é nada disso, né? O empreendedorismo é o dia a dia e é as dificuldades. E para mim sempre me ajudou muito, e eu busco isso sempre, olhar outras histórias reais. Porque elas te ajudam a falar, puta, tá vendo? Tem isso também. Tudo isso conecta com o que a gente estava falando aqui do total, né? Isso que eu adorei quando você falou, isso aqui é fantástico. Hard Things About Hard Things. The Hard Thing About Hard Things. Né? Que demais. Hard Thing About the Hard Things. É muito interessante, ele entra muito nos detalhes, ele fala de histórias extremamente difíceis que ele teve que passar e tomar de decisão. Que não tem nada a ver com glamour. Nada a ver com glamour. Só tem a ver com a loucura que acontece atrás do palco. Um ambiente como esse, né? Perfeito. Então esse adorei. Um dos... Boa. Agora, a série, eu sou um cara de Sci-Fi, né? Então eu adoro. Assim, eu tava na Severance. Severance, pra mim, tudo é espetacular, desde do filme mesmo, de como eles fazem, até de toda a história, né? Desculpa, qual filme? Severance. Severance. É o Ruptura. Ruptura é uma série da Apple, né? Onde eles têm a mecânica de trabalho. Então, quando você chega no trabalho, entra um chip, vira um chip na tua cabeça e você é outra pessoa. Quando você sai, você volta a ser você mesmo. E aí, aí a história se desenrola e isso gera uma série de coisas para você pensar sobre aquilo que para mim é fabuloso. Eu vou te ser sincero, o mais recente aí que eu vou te ser adorei sincero, ver. eu acho que tem gente que é assim, cara. Olha, não tenho dúvida. Real, não sei se tem um chip real, mas que a pessoa vira um robô que você fala, cara, que é isso, cara? Eu tô sentindo várias indiretas hoje aqui, cara. Não, pelo amor de Deus, né? O cara tá super pra voltar pra casa triste. Cara, sensacional. Peter, papo incrível. Desculpa o horário, assim, realmente a gente se sente em casa contigo. Você tem alguma última palavra que você queria deixar aí pro pessoal? Não, eu acho... Bom, primeiro agradecer a vocês, sensacional. Prazer, além de amigos, parceiros aí, sempre apoiaram a gente. Fico super feliz do sucesso que vocês estão tendo com isso. Legal. Que legal. Sucesso, né? Erro sim, claro, sucesso. Então agradeço aí, adorei o papo, acho que foi super descontraído, muito bacana. Acho que para as pessoas e no tópico de empreendedorismo, acredita em você, acredita no teu sonho, vai fazer. Vai fazer, né? Vai fazer. Realizar, né? Vai ser difícil, vai fazer. Vai fazer. Façam. Então eu vou aproveitar, deixa ao nosso favor. Então, façam logo a sua inscrição no nosso canal. O seu comentário. Coisa mal profunda, cara. O seu comentário. Ative seu sininho.
E eu com certeza estou esquecendo alguma coisa. Comentários, mas, né? Comentários, exato. Gabay, obrigado pela parceria de sempre. Peter, novamente, muito obrigado. Obrigado aos nossos patrocinadores. Obrigado a você que está até agora aqui com a gente, né? Enfrentando as nossas risadas e o nosso ambiente aqui, mas você já conhece um pouquinho. Espero que vocês gostem. A gente, como sempre, está completamente à disposição para escutar sugestões ou críticas. Então, fiquem à vontade. E a gente se vê no 15º episódio. Um abraço. Prazer. Até a próxima. Valeu.